Então, o que acontece? Esse processo de julgar o personagem, né, precisa ter um elemento pessoal que o controle. Então, Ana, Natal. O processo de interpretação. Por quê? O comportamento dele pode nos fornecer pistas para a gente seguir de maneira mais segura no texto. São palavras diferentes. História com H, I, tal, você conhece? Além de ser uma disciplina da escola, trata de fatos reais, tidos como verdadeiros e provados em geral. E a história que ela lê é ficção, inventada, criada. Oi. Quê? História da Ana. Mas, por exemplo, a palavra é história. A ideia é pagar. Porque a minha vida é algo verdadeiro. Eles me conhecem, etc. O cenário e o espaço onde esse texto transforma a narrativa é construída. Ele também pode oferecer pistas para o processo de interpretação. Por quê? Porque os fatos, o correr da narrativa, ele depende de um cenário, depende de um espaço onde aconteça tudo aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço que soa, que parece ser assustador, um espaço que parece ser um paraíso, todos esses locais podem oferecer determinadas pistas para o processo de interpretação. Por quê? Porque eles vão trazer tentações para o personagem e até mesmo para o leitor. Então, o cenário e o espaço também são importantes para esse processo. Podem ajudar na caracterização do personagem, no comportamento dele e também no mundo que a história vai dar, no mundo que a história vai seguir. Alguma dúvida, gente? Já temos o texto, que eu falei. Toda resposta que a gente der tem que ser base do texto. A gente tem que comprovar com passagem do texto, tem que justificar com passagem textual a resposta que a gente está dando. Senão, a resposta não é considerada correta. Mas como é que a gente pode mostrar essa resposta? Entre aspas. Por exemplo, se eu digo, pegar a ideia da Guilherme. ela considerou a Ana uma pessoa maquiada. Ela pode responder da seguinte maneira. A partir do desenvolvimento da narrativa, nós vamos concluir que a Ana é amargurada. Como se percebe na passagem, na linha tal do texto. Então vai lá, pega uma linha, no texto eu ajude que me próximo daqui e transcreve. De acordo com o texto. Esse é o caminho. Eu preciso justificar a minha resposta com a passagem do texto. Marina. Se eu não conseguir achar a passagem do texto e comprovo o que eu estou dizendo, eu tenho que procurar uma outra resposta para dar. Entenderam? Vem chegar aqui. A estrutura do texto Dá é tchau. quase meio. A forma como a narrativa é estruturada, por exemplo, se a gente terminou de ler o texto, percebe que ele começa pelo final. Por exemplo, você já deve ter visto o filme Missão Impossível 3. O filme começa com uma suposta esposa do protagonista sendo ameaçada de morte. Aí depois de tudo aquilo, o filme volta para o começo, tem um retrocesso. Aí o final do filme é relembrando o que se mostrou no início. A diferença dos dois livros, a história começa pelo final, pela morte de um determinado personagem. Um grande acontecimento que a partir disso eles têm as memórias, relembrando o texto. A pessoa vai relembrando tudo que aconteceu antes de chegar naquele momento. Então a estrutura do texto ele pode oferecer pistas. Por quê? Pode ser, por exemplo, o narrador tem alguma construção de ideias ao passar a sua história para o leitor. Você pode oferecer alguma pista em relação